Bom, dando continuidade à nossa apresentação sobre a filosofia de Aristóteles, eu vou falar um pouco agora da lógica. Aristóteles não considera a lógica como uma ciência em si, mas uma forma sistemática que deve ser apresentada num discurso buscando clareza e firmeza de opiniões. Ele também se refere à lógica como analítica, e o termo designa ela, a lógica, como um método de análise e argumentos de parte de conclusão buscando sua sustentabilidade. Ou seja, a lógica não é um raciocínio, nem um pensamento, mas é um instrumento que auxilia a provar a coerção e ela se interessa, a lógica, por todas as formas de raciocínio, independente do seu conteúdo. Então, para dar um maior embasamento no tema da lógica, eu vou falar dos juízos, das proposições e do silogismo e a estrutura do mesmo de uma forma geral, para que fique melhor compreendido. A união de definições e conceitos por meio de uma cópula, isso é, pelo verbo de ligação, buscando ainda a filosofia parmenidiana do que é e não pode não ser, o verbo de ligação é o ser. É o que representa o ser na frase, na proposição. Então, a união das definições e conceitos por meio do verbo de ligação, defendendo a verdade e a falsidade de alguma coisa, se dá o juízo, ou seja, a junção de termos. Sendo então uma relação entre dois conceitos. Dessa relação, surge a proposição, a expressão linguística do juízo, de onde se pode analisar a verdade ou falsidade do argumento, aliás, desculpa. Valendo-se desse juízo da proposição, temos o silogismo em geral e a sua estrutura. Ao relacionarmos dois juízos por meio de uma expressão lógica, podemos enfim obter a validade ou a falsidade do argumento ao que se apresenta. O silogismo é a estrutura que possibilita organizar o raciocínio e tornar coerentes as afirmações inferidas sobre a estrutura. E é composto por 3 proposições, sendo as 2 primeiras denominadas premissas e seguidas pela terceira, consequência da relação das primeiras, que é a conclusão. De uma forma geral, temos aquele velho exemplo que pode afirmar mais do que o termo que foi colocado. Sócrates é homem e Sócrates é mortal. Logo, só o homem é mortal. Ou seja, a conclusão surgiu como um produto, uma soma das 2 parcelas, das 2 primeiras premissas, que foram empíricas e verdadeiras, sustentáveis então. Poderemos partir dessa forma, buscando uma análise da verdade ou da falsidade de um argumento, pelo conhecimento imediato, inferência ou intuição. Sabendo serem as verdades particulares dos silogismos extraídas das verdades universais, isso é, como o colega Fábio colocou antes, da forma com que o Aristóteles trata o mundo, não de um modo particular, mas sim de uma forma geral, esse mesmo trabalha sobre comprovar a validade dessas últimas, das universais, partindo das teorias de intuição e indução. Na intuição, a verdade é obtida apenas da inteligência e intelecto. Aristóteles, então, parte das teorias platônicas, lembrando que esse foi mestre de Aristóteles, e acerca das ideias, relacionando os conhecimentos sensíveis e imediatos com os saberes inteligíveis e imediatos. Essa é uma das causas que estimulam Aristóteles a basear-se nos sentidos, ao contrário de Platão, que busca a primazia da alma sobre o corpo. Aristóteles não, ele diz que o corpo pode sim ajudar a alma a encontrar a verdade. Então, a indução é contrária à inferência, à intuição, pois ela se baseia puramente nas particularidades na busca das verdades, universais no caso.
usando um conhecimento mais empírico do que intelectivo. No entanto, o conhecimento empírico muitas vezes pode ser baseado apenas pelo subjetivo, pelo próprio, não se adaptando ao meio universal. Já falado antes na metafísica, que o Fábio havia comentado, sobre os princípios da contradição e não contradição, do ser, do Parmênides e agora da lógica aristotélica, cada ciência possui seus princípios cerrados em seu âmbito espacial. Tais princípios são adquiridos pelas ciências por meio da indução e intuição, como havíamos falado, de forma imediata, ou seja, com ou sem mediação. Sendo assim, buscando provar a verdade, a falsidade em seus meios, as ciências devem realizar 3 etapas para provar os seus princípios e sustentar a sua existência, como coloca Aristóteles. Primeiramente, deve, pelo caminho da definição, caracterizar seus sujeitos de acordo com seus propósitos, afirmando a sua existência. Em seguida, explicar os significados dos termos que as definem, buscando demonstrar sua existência. No entanto, para poder ser realizado o segundo passo, a caminho às verdades das ciências, é necessário que, em terceiro lugar, então, sejam feitas afirmações que valem-se das intuições empiricamente comprovadas, não mais apenas demonstrando, mas agora provando sua existência a partir dos dados factuais. Ou seja, como havíamos falado das verdades particulares, que por um subjetivismo não podem ser colocadas como universais, essa parte da filosofia aristotélica, o princípio da não contradição, ela vai dizer que ou é uma coisa ou não é. Ela vai estipular o universal e a verdade universal ou não. Para isso, ela vai ter que, além de provar, vai ter que demonstrar, como se houvesse uma relação de dependência entre demonstração e validade, para a contradição, para existir e para não existir, universalmente. Agora, partindo da lógica do Aristóteles e entrando no ramo do discurso e da dialética, nós podemos comentar um pouco sobre a retórica. A retórica tem como objetivo principal a persuasão, a arte retórica. A arte de persuadir através de instrumentos linguísticos, como coloca Havaiano no seu dicionário. Onde bem como a dialética, se estuda e analisa as estruturas do pensamento, buscando a aprovação de possíveis opiniões não fundamentadas cientificamente, sendo relevantes apenas sua aceitação ou contraposição a outras opiniões diversas. Ou seja, ainda valendo-se das teorias do Parmênides, na retórica, como colocamos antes, a arte de persuadir ou não. O que for método persuasivo, além da persuasão, não deve ser colocado no discurso. E, por fim, para concluirmos o trabalho, e fechando com toda a colocação que o Giovanni Reale coloca no seu segundo livro de História da Filosofia Antiga, que depois é editado com Dario Anchieri, a poética. E, ainda na visão aristotélica, no âmbito da poética, subentende-se todas as outras artes, seja música, poesia, esculturas e reproduções. Porém, percebendo a contraposição de Platão quanto às artes e julgando as cópias imperfeitas das ideias de onde tudo provém, como havíamos comentado em aula, Aristóteles se defende partindo do conhecimento da alma intelectiva, como já havíamos comentado, dos homens e as ideias platônicas, buscando unir as duas teorias onde é possível completá-las entre si. Ele cria então uma síntese das duas teorias, a própria e a do Platão. Seu argumento é o seguinte: observando a arte, usando a memória sensitiva e o conhecimento intelectivo, ou seja, todos os fatores, todas as 3 almas, nutrindo-se para, claro, existir, observando e memorizando como a alma sensitiva e usando o conhecimento como a alma intelectiva, pode se lembrar e chegar mais perto da ideia em si, do conceito primordial das coisas, podendo considerar assim a arte como um dos pontos que fundamentam a teoria do conhecimento aristotélica.